Os irmãos podem estar assentados. Semana passada nós começamos a falar sobre as promessas de Deus, baseado no livro O Deus de Palavra. Nós vamos olhar para algumas promessas que Deus tem feito para nós. E o nosso grande propósito é que os nossos olhos estejam nessas promessas e não em notícias que só vão trazer para o nosso coração perturbação. Então, resgatar novamente no nosso coração e na nossa mente promessas que já se cumpriram, algumas que vão se cumprir, porque essas promessas de Deus aquecem o nosso coração com fé, com esperança e com a certeza de que esse nosso Deus, Ele não mente, Ele não nos decepciona, Ele não nos deixa abandonados. E na semana passada nós falamos então de Gênesis 3,15, aquela promessa de Deus depois da queda do homem, da desobediência do homem no jardim do Éden, ao comer do fruto, ao desobedecerem a ordem de Deus, Deus traz algumas sentenças, tanto para a mulher, como para o homem, como para a serpente. E Deus fala que o descendente da mulher seria levantado e pisaria a cabeça da serpente, falando sobre Jesus. E hoje nós vamos olhar especificamente promessas do Antigo Testamento que foram cumpridas por Cristo. Eu lembro na época do seminário que uma vez um dos pastores, no panorama do Antigo Testamento, na introdução do Antigo Testamento, ele nos deu uma lista com todas as promessas sobre Cristo que existiam no Antigo Testamento, que foram cumpridas nele, cumpridas por ele. E várias promessas. Hoje a ideia não é usar todas elas, mas eu olhar para algumas principais, as mais importantes, que vão mostrar para nós que esse Cristo a quem adoramos, e que daqui a pouco a gente vai estar celebrando a ceia e trazendo à memória o que Ele fez na cruz. E esse Cristo, de fato, Ele é verdadeiro. A história sobre Ele é verdadeira. A história sobre a vida dEle, o que Ele fez, é verdade. Porque se não cremos que tudo o que está registrado nas Escrituras é a verdade, o que estamos fazendo? É vã a nossa fé. Então, ter essa certeza aquece o nosso coração e nos dá instrumentos para levar isso àqueles que talvez ainda estão em dúvidas. Que Jesus era somente um grande líder, que Jesus era somente um grande influenciador da história. Muito mais do que isso, a gente vai ver que Ele é o Filho de Deus, o Salvador, o Cordeiro, aquele que é o único que pode levar o homem ao céu. Então, quais são as promessas? Quais são os profetas? O que eles falaram sobre a vida de Jesus? Sobre a vinda desse Messias? Quando nós olhamos o cristianismo e olhamos para essas promessas, a gente vê que existem dois tipos de promessas. A promessa que nós fazemos uns para os outros e a promessa que Deus faz ao homem. A promessa do homem para o homem é aquela promessa que talvez você já se decepcionou e se frustrou com alguém porque falou que ia fazer, criou uma expectativa em você e aquilo não aconteceu. Já a promessa de Deus aos homens é aquela promessa, aquela expectativa que é gerada e que não se frustra, porque Deus, Ele cumpre as suas promessas. E quando a gente olha os profetas, é muito importante, porque nós vemos que esses profetas viveram em tempos remotos, em tempos diferentes uns dos outros, em épocas diferentes, em culturas diferentes, mas foram usados por Deus para falar promessas sobre a vinda do Messias, sobre a vinda daquele que traria salvação ao mundo, sobre a necessidade de se levantar alguém que pudesse resgatar o homem do seu pecado, da sua maldade, da sua iniquidade. E uma das promessas falava sobre o nascimento de Cristo. Uma das promessas falava sobre esse nascimento virginal, de que esse Messias, de que esse Salvador, de que esse Rei, ele nasceria de uma virgem. Como pode alguém nascer de uma virgem? Como pode alguém nascer sem uma relação sexual, homem e mulher? Essa promessa está lá em Isaías, capítulo 7. Esse é um texto que a gente usa muito em alguns momentos do ano,
E de entre tantos exemplos do Antigo Testamento, nós vamos citar somente alguns sobre essa vinda do Messias. E essa declaração do profeta Isaías foi feita aproximadamente em 742 anos antes de Cristo, antes da vinda de Jesus, antes do nascimento de Jesus. Por isso o Senhor mesmo lhe dará um sinal. Vejam, qual era o sinal? A virgem ficará grávida, ela dará à luz um filho, e o chamarão de Emanuel, que significa Deus conosco. José e Maria ainda não estavam casadas quando Maria achou-se grávida. O anjo aparece a José para acalmar o coração dele, porque ele estava perturbado com tudo aquilo que estava acontecendo. Mas isso foi profetizado por Isaías anos e anos antes. Deus levantando profetas, falando sobre como seria o nascimento deste, que não era uma criança qualquer, que não era um homem qualquer, mas que era o próprio Deus no meio de cada um de nós. E lá em Mateus capítulo 1 a gente vê a promessa se cumprindo. Aquilo que havia sido profetizado lá atrás pelo profeta Isaías. Vejam, a virgem ficará grávida, ela dará um filho, à luz um filho, e o chamarão de Emanuel, que significa Deus conosco. Se não bastasse só o nascimento virginal, de que ele nasceria de uma virgem, a gente vê promessas sobre o lugar do nascimento do Messias. Nós vemos promessas no Antigo Testamento de que ele nasceria em Belém. E quando a gente acompanha a história do nascimento de Cristo e toda aquela questão do recenseamento e de os pais terem que ir para um outro lugar, e ele acaba nascendo numa manjedoura porque não havia hospedaria para eles, tudo isso fazia parte do propósito de Deus, do plano de Deus. Não era um acaso, não era algo que simplesmente estava acontecendo. Tinha uma direção de Deus. Miqueias capítulo 5. E talvez você nunca leu Miqueias, nem sabe onde está Miqueias, mas está na Bíblia, no Antigo Testamento. Fica lá no meio daqueles livros dos profetas menores, de Sofonias, Zacarias, né? Todos aqueles nomes bonitos que você pode colocar quando você tiver um filho homem, né? Malaquias, Obadias, está lá Miqueias. E ele fez uma promessa sobre o nascimento de Jesus, o local do nascimento de Jesus. Mas tu, Belém, Efrata, embora sejas pequena entre os milhares de Judá, pequena, sem muita importância, sairá de ti, para mim, aquele que reinará sobre Israel, cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Interessante dessas promessas é ver que não só o profeta profetizando o que aconteceria com o Messias, mas reafirmando que esse nascimento não era algo que, olha, agora Jesus passa a existir do nascimento de Maria. Ele, como pessoa da Trindade, ele já existia. Ele sempre existiu. Mas agora, como homem, ele vem para reinar. E esse profeta, Miqueias, menciona com precisão geográfica a cidade onde o Filho de Deus nasceria. Tu, Belém, mesmo sendo pequena. Mas como alguém pode saber disso 726 anos atrás? 726 anos antes de acontecer isso. Somente Deus poderia orientar, direcionar, dirigir, soprar isso a esses profetas. É por isso que tem um versículo que fala que toda a escritura ela é inspirada por Deus, soprada por Deus a nós. E lá no Novo Testamento a gente vê a promessa se cumprindo. José também foi da cidade de Nazaré, na Galileia, à cidade de Davi, chamada Belém, na Judéia, porque era da linhagem da família de Davi. E enquanto chegava lá e estava lá, chegou o tempo de Maria dar à luz.
E ela teve o seu filho primogênito, envolveu nos panos e colocou numa manjedoura, pois não havia lugar para eles na hospedaria. Lucas capítulo 2. 7 séculos antes, e a promessa sobre o local exato de onde Jesus nasceria já estava ali. Nós vemos outras promessas de que ele seria o Salvador, de que ele seria o Cristo, de que ele seria o prometido, de que ele seria aquele que traria salvação ao povo. Cristo, ele reafirma, ele afirma que ele de fato era o Messias esperado. Eu gosto muito desse texto do Novo Testamento. Após a sua morte, a sua ressurreição, Jesus tem um encontro com os discípulos. Ele faz uma caminhada com os seus discípulos e ensina mais uma vez, da forma como ele, e só ele sabia ensinar. Jesus lhes perguntou sobre o que eles estavam tanto debatendo enquanto caminhavam. E eles pararam com o rosto entristecido. Então um deles, chamado Cleopas, respondeu: você deve ser a única pessoa em Israel que não sabe das coisas que aconteceram nesses últimos dias. Como você faz uma pergunta dessa? Você não está sabendo do que está acontecendo? Você está desatualizado, você não olha o WhatsApp, não? Né? Ou se fosse hoje, ia ser isso, né? Você não está vendo as notícias, você não vê rede social? Que coisas? Perguntou Jesus a eles. As coisas que aconteceram com Jesus de Nazaré, responderam eles. Ele era um profeta de palavras, de ações poderosas aos olhos de Deus e de todo o povo. Olha qual era a visão que aqueles discípulos tinham de Jesus. Ele tinha acabado de morrer crucificado, mas eles sabiam que ele era um profeta de palavras, de ações poderosas aos olhos de Deus e de todo o povo. Mas os principais sacerdotes, os líderes religiosos, entregaram para que ele fosse condenado à morte, o crucificaram. Tínhamos esperança de que ele fosse aquele que iria resgatar Israel, e tudo isso aconteceu há 3 dias. Misturava-se entre eles aquela esperança de que esse Messias seria um rei político. O seu reinado seria muito mais político do que espiritual, e por isso eles se decepcionaram. Eles tinham esperança de que ele resgataria Israel, mas no sentido político. Eles estavam ainda confusos com tudo aquilo. Algumas mulheres do nosso grupo foram até o túmulo hoje, depois de 3 dias, bem cedo, e voltaram com uma história surpreendente. Elas disseram que o corpo havia sumido. Viram ali os anjos, e aqueles anjos disseram para essas mulheres: Jesus está vivo. E quem está conversando com os discípulos aqui é Jesus. Alguns homens do nosso grupo correram até lá para ver, e de fato tudo estava como as mulheres disseram, mas eles não viram Jesus. Então Jesus lhes disse: como vocês são tolos, como custa entender o que os profetas registraram nas Escrituras. E aqui Jesus vai dizendo sobre os profetas, dessas profecias que a gente acabou de ver 2. Todas as profecias que foram faladas a respeito do Messias, que vocês conhecem por serem conhecedores da lei, por que vocês não conseguem entender elas? Não percebem que era necessário que esse Cristo sofresse essas coisas antes de entrar na sua glória? Jesus conduziu eles por todos os escritos de Moisés, dos profetas, explicando as escrituras que diziam a respeito dele. Jesus dá a eles uma aula. Eu fico imaginando o privilégio que aqueles discípulos tiveram de ouvir Jesus ensinando sobre as profecias. Está vendo isso? É a meu respeito. Está vendo esse profeta, essa profecia? É ao meu respeito. E Jesus vai mostrando uma por uma aqueles discípulos. E aproximando-se de Emaús, o destino deles, Jesus fez como que seguiria a viagem. Mas eles insistiram: fiquem conosco essa noite, já é tarde. E Jesus foi para a casa deles. Quando estavam à mesa, Jesus fez algo que eles sabiam que só Jesus faria. E a forma como Jesus faria: Jesus toma o pão, o abençoa e depois parte para eles.
E eu fico imaginando eles lembrando daquele último momento em que Jesus faz isso com eles antes da crucificação, na ceia, na Páscoa. Então os olhos deles foram abertos, eles reconheceram, e nesse momento ele desaparece. Disseram um ao outro: quando a gente estava andando, não ardia o nosso coração? Quando a gente estava falando com ele, quando ele falava conosco, quando ele explicava as Escrituras, na mesma hora levantaram-se e voltaram para Jerusalém. Ali encontraram os 11 discípulos, os outros que estavam reunidos com eles, e que eles disseram: as mulheres já tinham falado, mas agora eles viram, agora eles experimentaram, e agora eles declaram: é verdade, o Senhor ressuscitou, Ele apareceu a Pedro, é verdade. E enquanto contavam isso, o próprio Jesus aparece novamente entre eles e diz: paz seja com vocês. Eles se assustaram, eles ficaram amedrontados, pensavam que estavam vendo um fantasma. E Jesus pergunta: por que vocês estão perturbados? Por que vocês estão assustados? Porque o coração de vocês está com tanta dúvida? Veja aqui as minhas mãos, veja os meus pés, sou eu mesmo, eu ressuscitei, eu estou vivo, toquem-me, vejam, sou eu, não é um fantasma. Fantasmas não têm carne, não têm ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Não fiquem com medo, não fiquem perturbados. Enquanto falava, mostrou-lhe as mãos, os pés, e continuavam sem acreditar. Ao mesmo tempo estavam com alegria, estavam com espanto. Então Jesus perguntou: vocês têm alguma coisa aqui para comer? E eles deram um pedaço de pão de peixe assado. Ele comeu diante de todos. E em seguida, enquanto ainda estavam com vocês, eu lhes falei que devia cumprir tudo que a lei de Moisés, os profetas e os salmos diziam ao meu respeito. Então lhes abriu a mente para que entendesse as Escrituras e disse: sim, está escrito, o Cristo haveria de sofrer, morrer e ressuscitar ao terceiro dia. Era necessário que a mensagem de arrependimento para o perdão dos pecados fosse proclamada com autoridade do nome de Jesus a todas as nações, começando por Jerusalém. E vocês são testemunhas dessas coisas. Os discípulos viram ali Cristo, mostrando que de fato Ele era o cumprimento de todas as profecias, de todos os profetas que haviam falado sobre a vinda do Messias. E essa mensagem de arrependimento para perdão dos pecados, que deve ser proclamada para todas as nações, para todas as cidades, para todos os bairros, agora é uma responsabilidade minha e sua, começando aqui por Jundiaí e para todos os lugares. E eu e você somos testemunhas dessas coisas. Como está o seu testemunho? Você crê? Você acredita porque você já teve esse encontro? Ou quando Deus fala, quando Deus faz, quando Deus age, você fica assustado, perturbado e com dúvidas: será que é Deus? Querido, talvez hoje Jesus está dizendo para mim e para você: por que você está perturbado? Por que você está com dúvida? Quando a gente olha as Escrituras e as promessas todas, as profecias se cumpriram. Não há porque hoje nós temermos, achando que Deus vai nos decepcionar. Se Ele nunca mentiu, Ele continua tendo um atributo que é a sua imutabilidade. Ele é imutável, Ele não muda. Ele não é como eu e você, que tem dia que a gente acorda bem, tem dia que a gente acorda mal. Tem dia que eu acordo falando: obrigado, Deus, pela vitória. Tem dia que eu acordo já reclamando porque estou pensando em desistir de tudo. Deus não é mutável como eu e você. Ele não é aquele que volta atrás com as suas promessas e com as suas profecias. Então a gente pode confiar. E ao saber que a gente pode confiar, porque esse Jesus de fato apareceu e está vivo, a gente pode celebrar a ceia nessa esperança e nessa promessa de que Ele é o Messias.